Comigo aqui, ele, Luiz Armando. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Léo? Luiz, ontem, grande repercussão daquela nossa entrevista, né? Falando aqui sobre a PEC das praias e muita gente que tinha dúvidas agora começou a ficar alerta, como você disse. A gente vai chamando a atenção e as pessoas vão se preocupando com o nosso bem, né? É um assunto relevante, né, Léo? Ou seja, ainda bem que a discussão veio à baila, né, com a população, porque se isso fosse aprovado sem um debate com a população, muita gente ia ser prejudicada, né? Eu acredito que essa PEC ela vai sofrer alterações no Senado e vai voltar para a Câmara, né? Porque ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara. Se o Senado mexer com ela, vai voltar para a Câmara. Mas isso é para o ano que vem, porque agora é só eleição que o pessoal Agora, pensa, né? realmente, eleição. Bom, gente, deixa eu chamar aqui, nós vamos para Brasília agora, e eu queria convidar o pessoal de casa para assistir essa matéria. Uma outra PEC também começou a chamar a atenção por lá, ela está tramitando nas comissões da Câmara, e nós vamos saber, é a PEC que transforma, pelo menos essa é a visão da PEC, o Banco Central em uma empresa pública. Vamos ver, e o Luiz comenta em seguida. A PEC transforma o banco em uma empresa pública. Se for aprovada, a autarquia federal, altamente vinculada ao Ministério da Fazenda, ganhará autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. O relator do projeto, senador Plínio Valério, inseriu no substitutivo a exigência de que a lei complementar estabeleça um mecanismo de controle para limitar o crescimento das despesas com pessoal e outros investimentos do banco. A política monetária continuará sobre a responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, de quem será responsável pela definição das metas de inflação. O Banco Central, que é o grande responsável pelo controle da inflação, pelo controle de juros, essas coisas todas, ele precisa ter desenvoltura, ter condições de executar o seu trabalho. E o orçamento deles é muito pequeno. Eles não têm como avançar, como modernizar, como ir em frente, como, por exemplo, modernizar o atendimento do Pix. E com orçamento próprio, eles vão ter condições para poder executar melhor a sua tarefa. O senador falou da importância de conceder maior autonomia ao banco. Porque o Banco Central precisa, sim, ser autônomo. Isso é uma coisa moderna que os países desenvolvidos têm. E o Brasil já deu exemplo. A nossa autonomia operacional foi a grande responsável para conter a inflação. O Banco Central traça isso. Então, as emendas virão e a gente tem que dar uma estudada de hoje para amanhã nessas emendas. A presidente da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central ressaltou a importância da autonomia, que não é uma medida exclusiva do banco, e a visão dos servidores. Esse processo de autonomia orçamentária ele é necessário para que o Banco Central possa utilizar, de fato, seus recursos que hoje ele gera para arcar com suas despesas. É um processo de evolução institucional natural que acontece de ampliação de autonomia nos bancos centrais no mundo, né? E o que acontece é que o Banco Central vai poder priorizar os seus recursos para garantir que a missão maior do Banco Central, que é o controle da inflação e essa garantia do bem-estar econômico para a sociedade, possam ser utilizados esses recursos de forma mais efetiva para garantir essa missão. Os atuais servidores do banco poderão escolher entre carreiras semelhantes à do órgão federal. Aqueles que optarem por permanecer no novo quadro do Banco Central terão recompensas financeiras baseadas nas contribuições da Previdência. A vice-presidente da Associação Nacional do Banco também comentou sobre a PEC e os benefícios da autonomia. Esse projeto, assim, ele é fundamental para a continuidade das entregas do Banco Central. Quem trabalha ali no dia a dia sabe como a gente está sendo afetado pela essa questão de falta de autonomia orçamentária e falta de autonomia financeira. Quer dizer, os projetos eles estão prejudicados, a gente está sofrendo bastante com todos esses entraves. A Lei Complementar 179, sancionada em fevereiro de 2021, já assegura autonomia operacional ao Banco Central. A norma estabelece mandatos de 4 anos, tanto para o presidente quanto para os diretores da instituição. Segundo o texto, o mandato do presidente do Banco Central tem início em 1º de janeiro do 3º ano do mandato presidencial. Roberto Campos Neto, o atual presidente do banco, é o primeiro a exercer a função após a sanção da lei. Bom, olha, são muitas situações aí. Segundo essas primeiras análises, seria essa alteração com o que a PEC vai oferecer seria positiva. E o que você acha, Luiz?
Léo, eu vejo com reservas essa situação, né? Seria interessante um estudo mais aprofundado. Agora, o que ela está falando aí é autonomia orçamentária e financeira, ou seja, quer que o Banco Central tenha um orçamento. Esse é um lado bom. Não é? Agora, o lado ruim que ela tenta, que estão falando aí, ou seja, transformar isso numa empresa pública, aí termina tendo a interferência do presidente de plantão, não é? Ou seja, é uma empresa pública, então, e aí o presidente de plantão pode tentar manobrar os estudos do Banco Central, né? Hoje, o Banco Central já é autônomo, já tem autonomia, ou seja, tanto que está essa briga aí de Lula com Roberto Campos Neto, com respeito à taxa de juros, ou seja, o governo quer que a taxa de juros seja menor, no entanto, o Banco Central não aceita, né? O Copom não aceita, né? Porque a diretoria do Banco Central não aceita, porque a diretoria ela é autônoma, ou seja, ela calcula, ela tem os parâmetros dela para calcular a projeção de juros futuros, né? Porque essa projeção de juros é futuro, né? Futuro. Então, o Banco Central já tem essa autonomia. O que o governo está querendo, na verdade, se você analisar politicamente essa situação da PEC, é justamente acabar com essa autonomia, porque aí o banco terminaria virando uma empresa pública, e a empresa pública teria o controle da União. Então, é preciso a gente olhar direito aí os meandros dessa PEC para poder ter uma análise mais adequada, né? Porque, a priori, né, essa questão de transformar o banco numa empresa pública, veja bem, os servidores do Banco Central já são concursados, todos já são analistas, já são concursados. Então, a mim me parece que está aí por trás disso seria transformar o Banco Central, justamente acabar com a autonomia do Banco Central, já que ele seria transformado numa empresa pública. Seria, na sua visão, o contrário. A mim me parece que é isso aí, colocando um bode na sala, na verdade, para fazer outra coisa, né? Bom, a pressão do pré-candidato Eduardo Siqueira sobre a direção regional do PL, supostamente em favor do deputado federal Felipe Martins, pode prejudicar o próprio parlamentar. Será que prejudicaria mesmo ou não? Olha, Léo, eu conversei com vários integrantes da executiva do PL hoje pela manhã. O que eles me falaram? O Filipinho já estava fechado com o pessoal do PL em vários municípios. Né? Ou seja, muitos candidatos a prefeito, apoiadores do Filipinho, eram do PL e com aval da executiva regional. Ou seja, então, na medida que ele começa um enfrentamento com a executiva regional, a tendência é a executiva regional esvaziar esses acordos e essas alianças que Felipe teria do partido em vários municípios do estado. E isso teria consequências, evidentemente, nas eleições de 2026. Né? Então, essa é a postura de vários. Eu conversei com 3 integrantes da executiva do PL na manhã desta quarta-feira, e eles me falaram isso, ou seja, que ainda perdendo o Filipinho, né? Ou seja, está sendo esse o resultado, até porque eles me falaram que o Filipinho tem uma relação amistosa com o Eduardo Gomes, e que até o Eduardo Gomes que teria recepcionado o Filipinho no aeroporto. Agora, na hora de subir no carro, aí sim, aí não vai fazer foto junto com a Janaide e o Bolsonaro, porque aí teria, o Filipinho é muito claro que ele apoia o ex-deputado Eduardo Siqueira Campos, que é pré-candidato também do Podemos na capital. Então, essa questão ela não é tão fácil de administrar. Até porque o Filipinho, o pai do Filipinho, o ex-deputado federal Amarildo Martins, ele comanda aqui no estado o partido Agir. E esse Agir é da base do presidente Lula, né? Como é que ficaria ali, o Bolsonaro ficar sabendo ali, esse deputado aí está como o Lula. Então, aí seria realmente uma situação muito constrangedora para o PL, para a candidata Janaide e para o senador Eduardo Gomes. Então, ali, eles me falaram que o senador não vai responder aquela nota do Eduardo Siqueira ontem. Eduardo ontem soltou uma nota de desagravo ao deputado Felipe Martins, né, porque ele acha que foi uma desonra ao Filipinho, né, que o Filipinho teria passado um constrangimento, então ele fez uma nota de desagravo. Né? Ou seja, isso aí termina levantando a possibilidade de que o Filipinho poderia chegar na direção do partido e pedir para sair e ficar com o mandato, porque poderia dizer, assim como o Júnior Gel disse lá contra o Podemos, que teria sido uma vítima aí, que o partido tivesse
feito coisa errada com ele, né? E, na verdade, isso aparentemente não aconteceu. Bom, tá certo, né? É uma história que continua também aqui, a gente continua falando sobre isso. Para fechar, o governo vetou a isenção do IPVA de carros com 15 anos, com mais de 15 anos aqui no estado, né? 20 estados já concedem no país. Gente, foi derrubado isso aí? Que história é essa? Foi. A Assembleia publicou, no dia 6, publicou o veto do governador, né? Só que eles têm um prazo agora para analisar esse veto. A Assembleia pode derrubar o veto ou manter o veto. Eles têm 30 dias para fazer isso. Se a Assembleia votou e foi para lá para virar lei, é natural que ela derrube. Aí que está a questão. Eu acredito, pela conformação política do Legislativo, que os deputados não aprovariam um projeto desse sem a anuência do Palácio Araguaia. A não ser que o Palácio Araguaia quisesse deixar os deputados aí surfarem aí na onda, né? E de dizer que eles são independentes e tal, e aprovaram esse projeto, e o governo vai vetar, então o passivo ficaria com o governo, só se for essa, porque, na verdade, o Amélia, por exemplo, foi eleito com 22 votos e 22 deputados, e esse projeto passou pela Assembleia nas votações que podiam fazer, que são obrigatórias. Agora, o que o governo diz no veto? O governo diz o seguinte, que é competência e é competência do Executivo elaborar leis que mexam no orçamento. E também que os deputados não apresentaram a compensação da renúncia da Receita, né? Então, agora está aí, o veto está colocado, né? Então vamos ver agora se os deputados derrubam esse veto. Eu conversei com auditores hoje pela manhã, eles me falaram que é insignificante o prejuízo que o governo teria com essa renúncia, que é poucos carros no estado que tem essa idade. E para cada cidadão que tem aquele carrinho antigo, aí tem uma significância muito grande, né? Claro. Obrigado, Luiz. Amanhã de volta ao Povo na TV.